As pessoas perguntam o que é Kundalini? O que é o despertar da Kundalini? Veja, é importante que nos aproximemos disso de uma forma um tanto diferente do que em geral nós temos feito. As pessoas estão à procura desse assunto e na ideia delas é que esse contato com essa assim tão conhecida coisa chamada Kundalini, elas irão adquirir nesse contato algo especial para elas. Portanto, a ideia central nessa procura desse assunto é porque o ser humano ele está em busca de uma experiência. A verdade é que as nossas vidas, elas são muito rotineiras, muito habituais. E nós estamos em busca de algo que possa preencher, tomar o lugar desta condição em que nós nos encontramos. Então, a procura de uma experiência mais profunda para as suas vidas faz com que elas se envolvam nesta assim procura pela busca de uma espiritualidade ou de uma espiritualização para elas mesmas. E parte dessa procura está dentro também incluindo outras coisas, nesta busca de saber e experimentar esta coisa chamada Kundalini. Mas o que é Kundalini? Será isso? Veja, Kundalini é uma outra palavra para presença, consciência. Kundalini significa uma energia disponível em cada um de nós, fora desta assim chamada consciência que nós conhecemos. Então, a presença desta energia, que é a energia divina, quando ela floresce, quando ela desponta, quando ela desperta, nós temos a presença da verdade, da real consciência em nós, que é Kundalini. Assim, Kundalini é sinônimo de presença, é sinônimo de consciência, é sinônimo de energia, de inteligência, de liberdade, de ser. Portanto, isso é Kundalini. Então, Kundalini é a presença do seu ser, desta própria real consciência em nós. Quando ela se expressa, aquilo que está presente é uma energia que é a energia divina, que é a energia de Deus. Então, Kundalini não tem nada a ver com uma experiência. Primeiro temos que compreender o que é uma experiência. Uma experiência é algo pelo qual você passa e depois se recorda e depois se lembra. Então, quando você tem a lembrança de algo pelo qual você passou, isso é uma experiência. Mas é algo que já ficou no passado. As pessoas perguntam: minha Kundalini despertou, o que eu faço agora? Então, olha a noção equivocada que nós temos a respeito desta questão da Kundalini. Elas acreditam ter uma Kundalini. Como pessoas, nós temos a ideia de que podemos passar por experiências. E uma dessas experiências é a presença desta minha Kundalini. Então, minha Kundalini despertou. A verdade da consciência, que é esta real consciência da qual tratamos aqui com você, que é real Kundalini, a verdade da Kundalini, ela não é pessoal. Não é uma experiência para uma pessoa. É exatamente a presença da verdade, da consciência, a ausência deste eu, deste ego, desta pessoa. Quando esta energia floresce, temos a presença da graça, a presença do amor, a presença da liberdade. E isso não é pessoal.
Isso não é particular. Isso não é para alguém. Então vamos compreender melhor isso aqui. Esse corpo-mente, ele precisa passar por uma mudança, por uma transformação. Porque nós estamos vivendo uma vida dentro de um modelo de condicionamento psicológico, de condicionamento de sentimento, de emoção, de pensamento. A vida no eu, no ego, é uma vida programada dentro de um modelo de ações reativas, pensamentos reativos, sentimentos reativos. E tudo isso em razão de experiências passadas. Então, ao passarmos por experiências, nós adquirimos essas experiências. Nós as conservamos em nós. E elas se expressam a partir deste centro particular, pessoal, individual, que é o eu, o ego. A expressão desse condicionamento é algo que vem do passado. Assim, a condição da pessoa é a condição de uma identidade que está presa ao tempo. Esse tempo é o passado, se apresentando nesse momento e caminhando para o futuro. Então, a pessoa, o sentido de alguém presente é um condicionamento psicológico. Então, aquilo que nós chamamos de mente humana, de mente egóica, é esta consciência do eu. O contato com a verdade do seu ser, com sua realidade divina, é o despertar desta energia de pura presença, que é Kundalini. Então, quando isso chega, algo novo está presente. Esse algo não é reconhecível ou identificável pelo pensamento. Observe que todo pensamento em você é algo que vem do passado. O pensamento é aquilo em nós que identifica qualquer experiência, acrescentando algo a mais naquilo que acontece aqui, nessa experiência, e transformando essa experiência em algo que é parte dele também. Então, tudo que o pensamento faz é reconhecer a experiência e torná-la parte dele mesmo. Então, a condição de modelo de pensamento é sempre de reconhecimento. E aqui, quando tratamos da vida nesse momento, livre deste centro, que é o eu, o ego, não há reconhecimento, portanto, não há pensamento. Então, a verdade da Kundalini, a verdade da consciência, a verdade do seu ser é a vida aqui e agora, sem o sentido de uma pessoa presente que está vindo do passado, que está indo para o futuro. Então, Kundalini é a resposta, como sendo esta real consciência para esta questão, que é a questão do ego. A verdade disso é o fim para o ego. Assim, qualquer coisa que as pessoas estejam dizendo a respeito dessa assim conhecida Kundalini é algo ainda dentro de uma imaginação, dentro de uma ilusão. Porque Kundalini não é reconhecível, não é algo que se conhece, como o seu próprio ser, como sua própria presença divina, não é identificável pelo pensamento. Assim, a realidade daquilo que é você é o desconhecido, porque essa é a realidade de Deus.
Notem como é simples isso. Esse momento agora, ele não é reconhecível. Ele está fora da identificação do pensamento. Ele está fora do reconhecimento do pensamento. Ele está fora do que o pensamento pode explicar, deduzir, concluir, nomear. Esse é um instante novo. A vida sempre é nova. A vida é isso que está aqui, nesse instante, agora. O que o ego tem feito é, diante desse momento presente, dar uma interpretação, uma avaliação, fazer comparações, fazer julgamentos a partir do passado, a partir de suas experiências pregressas. Então, na verdade, o sentido do eu, do ego, que é a pessoa presente, é uma fraude, é uma ilusão. É isso que explica todo o conflito que temos com a vida como ela é. Temos a vida como ela é nesse instante. E temos o pensamento como ele pretende ser, como ele idealiza ser, como ele busca ser, como ele acredita ser. Esse momento, esse instante. Então, há conflito. Então, todo sofrimento em nossas vidas está presente porque não estamos vivendo a verdade daquilo que somos, que é esta verdade que não está no tempo, que não está no conhecido, que não vem do passado. Esse contato com a verdade divina, esse contato com a verdade de Deus, é o fim do eu, é o fim do ego, é o fim do passado. Assim, a pergunta é: como despertar a Kundalini? Reparem o equívoco dessa pergunta, porque ela já se baseia num princípio equivocado, de que Kundalini é algo que podemos lidar com isso, que podemos tornar isso possível, viável, e, portanto, podemos controlar. Há um caminho, há uma forma, há uma fórmula, há uma técnica para esse despertar. Isso é completamente falso, porque o despertar da Kundalini é a revelação da ausência do eu, da ausência do ego, e, portanto, da ausência de qualquer técnica, fórmula. Uma técnica, uma fórmula, isso é algo que vem do conhecido, é algo que vem do passado, é um caminho, é um modelo para se chegar a alguma coisa. Essa alguma coisa é a Kundalini. Então, é como se Kundalini estivesse no futuro e, através de uma técnica, que é um conhecimento que adquirimos, e se adquirimos é algo que vem do passado, pudéssemos encontrar Kundalini, ter uma experiência. Agora, notem, não é uma experiência. Uma experiência é aquilo pelo qual você passa e é registrado. Kundalini é aquilo que é consciência agora aqui. Isso se revela quando o eu, o ego, que é o passado, não está mais presente. Então, a forma real de uma aproximação do despertar da Kundalini é ter a compreensão do movimento em nós do passado. Trazer atenção para esse momento, se tornar ciente do movimento do eu, do ego, que é o passado, que é todo esse movimento do conhecido em nós, é autoconhecimento.
Assim, a forma da aproximação da verdade, da revelação do seu ser, está no descarte deste ego, que é o passado. Isso requer a presença do autoconhecimento, tudo bem? Então, observar o movimento do eu, o movimento do ego, esse modelo que vem do passado, que nesse instante presente está em conflito com a vida se revelando, aquilo que aqui está, tomar ciência deste sentido do eu e a vida, que é separação, tomar ciência desta dualidade, deste eu, que é o mim, o ego, e o não eu, que é a vida, com o que quer que ela esteja se mostrando aqui, se apresentando aqui, tomar ciência disso é autoconhecimento. Esta é a forma de nos aproximarmos desta atenção. Esta atenção sobre o movimento do eu, que é autoconhecimento, é o descarte desta condição do passado. Assim, nos deparamos com a morte deste sentido de identidade egóica. Essa é uma questão fundamental para investigarmos também. A importância da morte, desse contato psicológico com o fim do sentido do eu, do ego, desse mim. Então, nesse momento, algo novo surge nesta atenção. Então, temos esta energia se tornando disponível. Primeiro, estávamos desperdiçando toda essa energia neste centro falso, neste ego, neste movimento de pensamento, sentimento, emoção, modo de perceber, com base no passado. Agora, sempre nesse instante, com a vida se mostrando, estávamos sempre lidando com o momento presente com base no centro falso, neste ego. No entanto, agora temos esta energia disponível de atenção sobre este movimento, que é o movimento do ego. Então, esta energia disponível é a energia da consciência real, que é a energia da Kundalini. Então, nesse momento, temos o instante da meditação, porque há autoconhecimento. Então, essa energia se torna disponível para uma mudança psicofísica nesse cérebro, neste mecanismo, nesse organismo. Então, nesse corpo-mente ocorre uma mudança. Então, o despertar da Kundalini é quando esta energia toma esse corpo e essa mente, realizando uma mudança no corpo, no cérebro, nas células cerebrais. Então, aquilo que está presente agora é algo desconhecido, é algo inominável, é a beleza da meditação. Nós podemos passar por tudo na vida e adquirir qualquer coisa na vida, e realizar qualquer coisa na vida, mas sem a realização da beleza de ser, que é esta real consciência, que é este florescer do seu estado natural, que também é chamado de Kundalini. Podemos passar por tudo na vida, adquirir qualquer coisa na vida, realizar qualquer coisa na vida, mas sem a realização de Deus, continuamos na mesma velha condição de uma ego-identidade, dentro de uma ilusão e, portanto, vivendo uma vida em contradição, em sofrimento, carregada de medo,
de toda forma de confusão e desordem psicológica, porque nos falta o fim para esse condicionamento egóico, para esse condicionamento psicológico. Então, a beleza desse contato com a verdade divina é o florescer do amor. Assim, a presença da verdade do seu ser é a presença do amor. Onde encontrar o amor? Aqui, nesse instante. Aqui está a presença do amor, quando a verdade do seu ser, que é consciência, floresce. Para esse propósito, nós temos encontros nos finais de semana. São encontros online. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Temos encontros presenciais e também temos retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, aproveita e já deixa aqui. Sim, faz sentido. Aqui no comentário. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. O despertar da consciência, que é o despertar da Kundalini, é o despertar e o florescer do ser, do seu ser. E este seu ser é Deus, não é o ser de alguém,